Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus atinja o nosso coração e provoque em nós sempre a nossa conversão. Irmãos, hoje o Evangelho nos diz assim: naquele tempo, ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Já estava ficando tarde, quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas ele respondeu: vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente? Jesus perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde, em grupos para a refeição. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e deu aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, temos aqui a cena clássica da multiplicação dos pães. Mas vejam que coisa interessante. Jesus tinha ido por outro lado, justamente para ficar a sós com os discípulos e poder rezar. Mas ao chegar lá, a multidão que tanto queria Jesus já estava lá. E ele teve compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Vejam, Jesus nos atrai até ele. E as pessoas iam até ele com tudo que tinham. E ao mesmo tempo, iam com tanta fé em Jesus que esqueciam, literalmente, de voltar para casa. Queriam ficar sempre com Jesus. E os discípulos têm até uma ideia, digamos assim, normal, óbvia. Despede eles para que eles vá para casa, né? Mas Jesus disse: não, vós mesmos tem que dar-lhes de comer. Vejam, Jesus, ao vê-los, começa a ensiná-los, a pregar para eles. E eles ouviam Jesus, queriam permanecer ali. Ficando tarde, os discípulos pediram para que eles fossem embora. Mas Jesus dá uma outra ordem: dá-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, se o alimento falta aos irmãos, nós, como comunidade, como filhos de Deus, temos o dever de ser caridosos. Aqui está o objeto de caridade. Mas aí vem o milagre da multiplicação dos pães. Aqui, essa multiplicação que acontece com 5 pães e 2 peixes, quer dizer para nós uma outra multiplicação também. Os discípulos deram todo o alimento que eles tinham e Cristo multiplicou. Aquela pergunta que nós fazemos a nós diante desse texto é a seguinte: chegue para Deus com tudo. Você tem dado tudo a Deus para que Ele multiplique? Cristo não multiplica só pães e peixes. Cristo multiplica tudo aquilo que é bom em você, em nós, em mim. E Ele está esperando que nós vamos até Ele e dê tudo o que nós temos. Os nossos 5 pães e 2 peixes. No sentido espiritual, o nosso nada, nossos pecados. E Ele transforma e multiplica em bênçãos, desde que eu entregue tudo que eu tenho.
Porque se Cristo não deixou faltar pão à barriga daqueles que o acompanhavam, quanto mais não vai deixar faltar para você e para mim o alimento espiritual que precisamos. Só precisamos chegar com tudo que temos até Ele, ficar próximo dEle, e Ele vai nos ensinar. E depois de nos ensinar, vai nos alimentar na Eucaristia, na pregação, na oração, na intimidade que temos com Ele. Muitos se perguntam, como eu posso crescer em Deus? Irmão, dá tudo o que você tem e permite que Ele multiplique no teu coração, no nosso coração, nossas virtudes, nossas graças e a pequenez que nós temos. Se Cristo multiplica o que é físico, o alimento, imagina o espiritual. Vai multiplicar muito mais. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.